Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Compartilhar, o Pode Compartilhar. Nessa primeira temporada, os alunos do projeto do Vôlei em Rede dos núcleos do Rio de Janeiro foram os grandes entrevistadores e trocaram ideia com alguns personagens do Instituto Compartilhar. Nessa conversa tiveram algumas histórias, algumas experiências de vida e muito mais do que as crianças queriam saber desses personagens. Fiquem de olho nas nossas redes para não perder nenhum conteúdo que a gente vai soltando aos pouquinhos os episódios dessa primeira temporada do podcast. Então, bora pro episódio. Olá, sejam bem-vindos, professores, sejam bem-vindos ao podcast Pode Compartilhar. Meu nome é Maria Luísa Jesus, eu sou do Núcleo Marechal Hermes e estou aqui com os meus companheiros que vão se apresentar agora. Prazer, tudo bem? Meu nome é Denilson, eu sou do Núcleo de Guadalupe. Eu fui chamado para poder participar desse incrível podcast, vulgo Pode Compartilhar. Também estou aqui com minha amiga Valentina. Meu nome é Valentina, eu sou do Núcleo Ramos e é um prazer estar aqui entrevistando vocês e minha professora. Ai, gente, eu já vi que vai ser muito bom. Então, a gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês. Falem seus nomes, os núcleos, apesar, né, que você é professora do Núcleo Ramos, então... Bom, meu nome é Patrícia Cardoso, eu sou do Núcleo Ramos, eu estou lá na escola com o núcleo, mais ou menos 8 anos, né? Eu comecei em outro núcleo e depois passou lá para o Núcleo Ramos, né? É um prazer estar aqui, né? Falando aí com vocês, me apresentando, né? E vou falar, é para falar um pouquinho da minha trajetória ou só me apresentar? Pode falar, se você quiser. Então, eu sou também da área do voleibol, né? Eu me formei justamente por conta do voleibol. Eu fui atleta de voleibol desde a escola. A iniciação na escola é muito importante, né? E aí eu resolvi dar o andamento. Na realidade, quando eu entrei na escola com handball e depois me chamaram para o vôlei. Eu fui, fiz, me apaixonei e a partir daí só voleibol. Agora eu vou passar para o meu amigo. Olá, prazer estar com vocês aqui no Pode Compartilhar, né? Muito legal o nome. Eu sou o Rafael, né? Sou professor do Instituto Compartilhar. Antes ainda de ser professor do vôlei em rede, né? Eu lembro, eu trabalhei no Esporte e Ação, lá no Forte do Leme. Né? Lembro que a gente estava lá, a primeira capacitação no vôlei em rede foi no Forte, lá com a gente, ajudando nos exercícios que os coordenadores apresentaram lá. E ali eu tive o primeiro contato com o vôlei em rede. Acho que isso deve ter uns 14 anos, vai fazer completar 15 anos já, que eu comecei no projeto. E aí, em certo momento... Eu passei no concurso do município, né? Não era antes, aí passei, entrei numa escola no Leblon, que tinha uma quadra ali. E em um certo momento, o Esporte em Ação lá no Forte do Leme, ele encerrou, né? Focou, não poderia mais continuar, e aí a gente conseguiu trazer um núcleo para a minha escola, o Núcleo Leblon, em que até hoje eu estou lá, né? Acho que no Núcleo Leblon deve ter menos que a Patrícia no total, porque eu acho que eu vi a Patrícia lá. Não estava lá no Forte do Leme? Primeira turma? É isso? Então, eu devo ter uns 8 anos aqui, mais uns 7 do Esporte em Ação. Também sou formado no vôlei, né? Não fui ex-atleta, porque eu não sou muito alto e não tinha livro na época, mas sou apaixonado por vôlei desde criança e joguei pelo colégio, joguei muita pelada, muito jogo ali com os amigos, aquelas horas e horas intermináveis durante o dia e a noite. E fui fazer educação física também por conta do vôlei, né? E ali começou uma trajetória como técnico de vôlei em 2002, né? E até hoje, 2024, 22 anos depois, ainda estou atuando como técnico de vôlei. Atualmente mais no Master, né? Enfim. Mas dentro do projeto é um prazer inenarrável. Histórias nós temos aqui para contar de montão. Então, fique à vontade para perguntar aí e tomara que seja um sucesso aí a nossa entrevista aí.
Então, como vocês contaram um pouco da sua trajetória e tudo mais, eu queria saber mais a fundo como foi a infância de vocês. Vocês sempre tiveram esse relacionamento com o esporte ou vocês descobriram na infância? Eu primeiro? Pode ser. Não, eu desde de pequeno, eu me lembro praticando esporte. Né? Meu primeiro troféuzinho lá eu ganhei com 5 anos, numa corrida ali da escola que eu tinha na época lá, fazia até na rua, né? Na volta na praça, e foi o primeiro troféuzinho que ganhei. Até pouco tempo atrás, estava lá em casa, todo enferrujado, mas chegou uma época que não tinha mais como ficar com ele, tirei uma foto e registrei. Então, já passei por judô, já passei por natação, passei por futebol, até o momento que eu entrei no vôlei e me apaixonei, né? E deveria estar ali com uns 11, 12 anos, e dali em diante o vôlei meio que tomou conta da minha vida por completo, desde o ensino médio, fundamental, ensino médio e faculdade, enfim, e hoje virou profissão, né? Hoje eu vivo literalmente do vôlei, né? Tanto no projeto social do vôlei em rede, mas também fora dele, tem escolinhas de vôlei, coordeno vôlei de um clube, vivo literalmente através do vôlei, que eu gosto muito. Bom, vou contar minha trajetória desde a infância. Na realidade, essa altura aqui assim, né, eu nunca fui alta, eu era baixinha. E a minha irmã tem 1 ano de diferença, né? E ela era alta e eu era baixa. Eu não entendia por que isso acontecia, né? Porque eu não crescia. E então, eu gostava sempre gostei de praticar esporte, jogava todos os jogos na escola, qualquer coisa estava eu jogando lá, enfiada nos jogos. Mas aí eu resolvi fazer natação, e com a natação eu fui desenvolvendo, né? Aí na escola me chamaram para jogar o handball, como eu já havia falado. Eu era do time, da equipe de handball da escola. Depois eu fui chamada para o vôlei, aí eu larguei o handball, fui só para o vôlei, né? E que eu me apaixonei e fiquei, né? E aí, a partir daí, eu fui chamada para jogar em clubes. Eu fui, né? Joguei em clubes, em alguns clubes, né? E passei para a faculdade. Quando cheguei na faculdade, perguntaram se eu queria fazer um teste para eu ganhar a bolsa de estudos, né? Isso era muito importante na época, né? Eu acho que não são todas as faculdades que têm isso hoje em dia. E aí eu falei, eu vou fazer o teste, eu gosto, eu jogo, né? Eu quero entrar para a equipe. E aí eu ganhei, no início, 80% de bolsa. Aí depois fiquei com 100% de bolsa. Eu estudei minha vida inteira, né? Minha faculdade inteira, na realidade, né? Por conta do voleibol, porque eu tinha bolsa de 100%. Então, praticamente, eu não paguei a minha faculdade, né? Isso, para mim, foi ótimo, para os meus pais também, né? E foi isso. E a minha trajetória é essa, de voleibol. E não parei, né? Meu marido também joga Master, como ele falou aqui, né? O meu marido também joga Master, então também estou enfiada, né? Estou engajada nessa parte de vôlei Master, que o vôlei Master é depois de uma certa idade. Depois dos 35 anos, é considerado vôlei Master, né? Então, eu também estou engajada nessa parte aí também. E quando apareceu a oportunidade de eu entrar para o Instituto Compartilhar, eu fiquei muito feliz, muito empolgada, né? Porque eu via e eu queria, sempre quis levar para a minha escola. Aí, quando me chamaram, aí eu fui lá para um núcleo lá da ilha. E passei ali uns 2 anos, mais ou menos, e depois conseguiram levar o núcleo lá para Ramos, né? E estamos até hoje aí, que é a minha escola mesmo de origem, né? Que eu trabalho lá há bastante tempo. 21 anos lá naquela escola. Caramba, isso é muito legal. Então, o esporte sempre foi presente na sua vida, né? Demais. O esporte sempre esteve presente na minha vida. Qual é a relação de vocês com os alunos de vocês e a sensação que vocês sentem quando eles, por exemplo, acertam uma coisa que eles estavam com muita dificuldade e eles agradecem a vocês, esse tipo de coisa? Dentro do projeto, né, esses anos todos, se eu pegar as melhores lembranças que eu tenho,
são os alunos reconhecendo assim o nosso trabalho, né? Uma das lembranças que eu mais tenho, né? Uma época, contar um pouquinho onde nasceu isso aí, né? Eu coloquei um timezinho do vôlei em rede para jogar jogos estudantis aqui do município, né? E coloquei uma regra que nenhum aluno poderia participar dos jogos se tivesse claro com o conceito RI, para incentivar eles, né, a estudarem, a estarem presentes na escola. Chamei professores da escola para dar aula de reforço para eles, né? E com isso as crianças foram melhorando as suas notas, né, e foram crescendo, né? Mas a gente sabe que alguns alunos têm um pouco mais de dificuldade que os outros, aí vai crescendo devagarzinho, até o ponto que no 9º ano de uma aluna que fez vôlei comigo desde o 6º ano, né? E lembro claramente, assim, 3º bimestre, ela desce a escada, sai correndo e me dá um abraço. Né? Eu falei, gente, o que aconteceu? Conta pra mim. Ela, nossa, professor, pela primeira minha vida, eu tirei um MB no conceito. Então, isso é muito significante pra gente do que está no projeto, sabe? É mais importante que aprender até a sacar, aprender a dar um toque, uma manchete, mas a gente transforma a vida ali, né? Do mesmo jeito que tem esses exemplos assim fora de quadra, também tem exemplo dentro de quadra, né? O projeto é muito claro quando fala assim, pega os alunos aí mais antigos, da categoria mais alta, do vôlei 4x4, tenta trazer para as categorias mais baixas, 2x2, 3x3, e coloca eles para ensinarem, né? E aí, mais uma vez, uma aluna entrou no 6º ano, ficou até o último ano, 9º ano, né? Começou no mini 3x3, foi até o vôlei, mas no primeiro ano ela passou correndo, fugindo da bola. A bola vinha, ela sabia que a bola caía no chão, era a ponta do time adversário, e ela ia para o lado, né? E ela várias vezes tentou desistir, e disse, não tem problema, fica aqui, você vai conseguir, né? E aí no 2º ano ela começou a segurar a bola, e quando chegou no último ano, ela estava jogando com a equipe, óbvio que tinha suas dificuldades, mas para a gente não é importante ganhar, é importante... O ganhar significa esses alunos que começaram com dificuldade conseguirem chegar, né? E ela estava lá, no mini 3x3, ensinando os novos a sacarem, a recepcionar, coisa que na época dela ela tinha pavor, tinha medo, e ela superou, né? E conseguiu um destaque ali de ser reconhecida, né? Por vários alunos, amigas dela, que olha como ela cresceu no vôlei, né? Como ela conseguiu literalmente se superar, né? Isso é sensacional, assim. É uma das coisas que me faz assim, cara, tá bom, quero ficar mais 5 anos, mais 10 anos no projeto. Bom, como esse projeto, ele é muito importante na minha escola também, né? Ele falou da escola dele, a importância, né? E eu vou falar um pouquinho, porque a gente trabalha com valores, né? Isso é muito importante dentro da escola, né? E dentro do esporte, né? Mais importante ainda, essa questão de valores. Então, assim, a mudança dos alunos é radical, né? Os alunos mudam da água para o vinho, porque eles começam a ter a responsabilidade, né, autonomia, né, cooperam com tudo, querem participar de tudo na escola. Depois que eles recebem a blusa do projeto, então, eles, são os bambambãs da escola. Entendi a indireta. Não é? Entendi, eu não entendi. E aí, isso vai tomando uma proporção dentro da escola que os professores vêm falar, poxa, que mudança que o tal aluno teve. E isso, para mim, como professora, também da escola, é muito gratificante saber que houve essa mudança de notas, mudança de comportamento, né? E isso faz parte do nosso cotidiano ali na escola. E a gente quer ver essa mudança, e o projeto faz essa mudança dentro da escola. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu tenho ex-alunos que vão lá no projeto para me dar um oi, falar com a gente, né? Eu tenho uma aluna, né, Valentina, que vai para lá, que no início ela falou assim, eu não quero jogar, e fez, eu posso tentar? Pode. Aí ficava com medo da bola, né? Olhava de a bola início, assim, aí a bola vinha, aí ela ficava assim, eu pego ou não pego? Mas isso é completamente normal, eu explico para todos eles que isso é normal e que depois eles começam a acostumar com as aulas, com a bola, né? E a trajetória é essa da escola, né? Trazer esses valores que vocês vão carregar para a vida de vocês daqui por diante, né?
E isso para a gente é gratificante. A gente vê o quanto vocês crescem como alunos, como pessoas. E como atletas, eu tenho alunos atletas, né, que jogam algumas ligas aí, que vêm falar comigo. E eu fico muito feliz por conta disso, né? Eu fui aquele grãozinho ali, e de grãozinho em grãozinho, a gente conseguiu, né, uma parte bem grande aí para ir adiante aí com o projeto. Eu acho isso muito legal, esse negócio que os professores fazem, né? A minha professora também faz igual você faz, que os alunos com conceito RI não podem jogar nos jogos estudantis e não podem participar do vôlei em rede. Isso não é nem minha professora, é realmente a regra, né? E eu era uma aluna RI. E por conta do projeto e por conta dos jogos estudantis, eu consegui mudar meu conceito de RI para B e MB. E isso é muito legal. E também eu era uma aluna muito tímida de verdade. E eu não conseguia nem pegar a bola. Eu saía correndo da bola. A bola vinha, eu saía correndo, eu me agachava e tudo mais. E conforme eu fui vendo as pessoas jogando, conforme a minha professora foi me incentivando, eu cheguei até onde eu estou, né, aqui, no evento do vôlei. Eu nunca me imaginei, entendeu? Falando, porque eu era muito tímida. E eu fico muito feliz de ver professores assim como vocês, incentivando e ajudando os alunos. Muito legal. Eu queria só complementar, então. Primeiro, parabéns a vocês que superaram. São inúmeras histórias assim, né? Lá no núcleo, com alguns alunos, não consigo ser com todos, né? Mas com alguns alunos eu até levo para a vida a amizade, né? E como eu estou lá há 7, 8 anos, é mais ou menos o tempo que eles passaram pela escola, passaram pelo ensino médio. E hoje eu consigo receber muitas informações que tem muitos alunos nossos, passando para a faculdade, né? Isso para a gente é uma grande vitória. Teve uma aluna que mandou uma mensagem para mim e foi lá e falou: professor Rafael, preciso te visitar na escola, né? Eu falei: aconteceu alguma coisa? Não, professor Rafael, tem que ser presencial. Ela foi lá para me dizer que passou em Direito na UERJ. Caramba! Ela foi lá na minha escola para isso, né? E atualmente, agora, mês passado, né, um ex-aluno nosso também, que conseguiu uma bolsa para estudar na escola particular, jogando vôlei de praia pela escola. Passou na faculdade, né? Aluno, sempre gostei muito dele, né? Muito educado, muito prestativo, tinha muitos valores que a gente coloca ali, né? E hoje ele é meu estagiário na minha escolinha de vôlei. Então, assim, passa muito depois dos muros da escola, sabe? Tem vários que são meus amigos. Outro dia eu fui num chá de fralda de uma ex-aluna, que o filho agora nasceu esse ano. Então, assim, cria uma amizade, um vínculo, assim, muito especial, né? Então, é isso. Eu queria só complementar um pouquinho mais. É uma coisa para a vida toda, né? Com certeza. Mudando um pouquinho do aluno para vocês, se vocês tivessem que definir o vôlei em 3 palavras, quais seriam? Assim, na vida de vocês. Muita pergunta Fiquei pensado. Hoje em dia eu digo assim, o vôlei é principalmente o meu sustento. Uma palavra que eu colocaria assim bem forte, né? Eu tenho 2 filhos, né? E então assim, a gente paga todas as contas dos meus filhos, da minha casa, através do vôlei. Então assim, é uma relação muito forte que eu tenho, né? Então, graças a essa paixão pelo vôlei, pelo esporte, né? E eu percebi na vida, eu entrei na faculdade de educação física um pouco mais de idade avançada, com 23 anos, fiz uma outra faculdade antes, que eu, no finalzinho, falei: gente, eu não quero isso para minha vida. Então, tive a coragem, né, que precisa bastante, com 23 anos, né, de mudar radicalmente de onde eu estava para onde eu vim, entendeu? Então, assim, hoje é meu sustento. É muito importante para mim, tanto emocionalmente quanto também assim, profissionalmente. Então, eu trato com muita responsabilidade tudo que eu faço, entendeu? Porque não é só o sentimento de estar aqui, mas também é tudo que está por volta, né? Como eu tenho uma escolinha, então eu tenho também 5 professores, 5 estagiários. Então, é algo que eu passo muito para meus alunos, essa responsabilidade ao fazer
as funções ali dentro do nosso projeto, mas também eu tenho isso para mim, né? Então, é muito importante. Eu acordo e durmo pensando em vôlei, porque eu preciso disso. É minha profissão mesmo, não tem outra. É isso que eu faço. Olha, para mim, algumas palavras que são importantes dentro disso é amor, né? Amor pelo que eu faço, né? Dedicação, porque eu me dedico bastante, né? Para que vocês não desistam, que vocês são capazes, né? Eu sempre busco dessa forma. E às vezes me sinto responsável até pela mudança de vocês, assim, né? De carreira, né? Que às vezes eles chegam com uma carreira assim já pronta e depois eles mudam totalmente de opinião. E eu me sinto responsável às vezes, né? E na realidade não é nem responsável, é gratificante, né? Acho que essa é a palavra. Eu me sinto gratidão dos alunos voltarem, falarem, comentarem, né? Quem eles se tornaram, né? Que já vários passaram pelo vôlei e isso para mim é muito importante, né? Vocês terem uma carreira, seguirem uma profissão bem próxima do voleibol. Alguns são fisioterapeutas, mas jogam voleibol e jogam ligas aí fora, né? Isso é importante para a gente saber, ter esse feedback, é tão bonito. Então, são essas palavras. Amor, eu acho que é o principal de tudo, né? É isso. Chora não, porque se a senhora chorar, eu deixei o papel na mochila. É isso. Se eu colocar mais 2 palavrinhas, eu botei só uma, né? Que são 24 horas na minha cabeça. Sim. Seria exatamente paixão e gratidão. Entendeu? Essas 2 palavras mesmo. Sabia que a Patrícia ia falar isso? Aí eu não quis roubar as palavrinhas dela. A cara dela fala isso, eu também esperava. Eu sou inspiração, tá vendo como é que eu sou inspiração? Quietinha aqui dentro, deixa ela falar. Vou deixar ela tendo que pensar mais não. Não é? Então, agora voltando um pouco atrás, eu queria saber quais são as dificuldades sendo professor de vôlei. Vocês falaram sobre mudanças radicais, bastante mudanças que aconteceram nesse longo trajeto. Queria saber mais quais foram as dificuldades que vocês mais tiveram que enfrentar se tornando professoras de vôlei profissional. Posso falar? Para ele não falar que eu roubei. Então, pessoal, assim que eu me formei, eu montei uma escolinha de voleibol, né? E aí, todas as minhas economias, eu comprei as bolas, né? Aí, cadê o espaço? Onde que eu vou? Né? Para onde que eu vou? Fazer como? E aí, surgiu uma oportunidade num local e eu fui para lá. Só que quando chovia, molhava a quadra, né? Então, assim, tem uns perrengues que a gente passa, assim, né? Mas eu acho que o amor pelo aquilo que a gente faz é maior e não deixa a gente desistir. Isso é que não pode. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? E muita gente falava assim, isso não dá dinheiro. Mas me dá prazer. Eu faço aquilo que eu gosto. Porque quando a gente faz o que gosta, né? A gente tem o prazer de fazer o que gosta, eu acho que você faz muito melhor do que aquilo que você acha que vai ganhar um bom dinheiro, mas ali você não vai ser um bom profissional. Então, eu acho que tudo que você faz quando gosta e é por amor, eu acho que dá certo. É lógico, a gente tem uns perrengues? Tem. A gente já passou por vários lugares que não foram legais? Sim, já tivemos sim. Né? Isso é normal, isso faz a gente crescer, é importante, né? E a minha trajetória, assim, até de atleta, também não é fácil, gente. Não é nada fácil, né? É competitivo demais, né? Mas o amor, quando a gente ama aquilo que faz, aí você consegue ir adiante e seguir e alcançar os seus sonhos, né? Você pode não ser rico, não ter um dinheirão, mas você é feliz naquilo que faz e vai fazer bem, porque você gosta. É isso, né?
Dificuldades já passamos muitas, faz parte mesmo da vida, desde criança, adolescente. E no profissional não é diferente, né? Eu acho que o que eu tento sempre passar para os nossos alunos é a intensidade que você coloca ali naquilo que você está fazendo, né? Quando alguém está do outro lado e está te observando, né? Ele percebe se você está ali de coração, você está ali envolvido, você está ali. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu vou contar aqui nunca contei isso para o esporte, para o estudo compartilhar, não, hein? Já vi que vão quem deu o podcast vai ter. Aqui, gente. Exclusiva. Então, quando eu mudei de faculdade, fui fazer educação física, na primeira semana, né? Fiz na UFRJ, e aí a professora explicou que tinha uma matéria nova chamada Profissão e Conhecimento, né? Porque a educação física é muito normal as pessoas entrarem ali porque mas não sabem nem do que se trata estar ali, né? Então tem uma evasão muito grande, por isso estava fazendo, né? E aí perguntavam por que você estava fazendo aquilo ali, eu queria saber, né? E aí eu falei, nossa, eu fiz uma outra faculdade, vim fazer educação física para ser feliz. Pronto, meu apelido da faculdade até hoje com os amigos é Feliz. Pegou, feliz. Né? Já vi que já não tem como, Rafael vai pegar. Feliz. E aí, o mais legal, que estou formado já, entrei em 2002 na faculdade, 22 anos já atuando, que desde a primeira semana já atuei, né? Eu procurei entrar no clube e ser auxiliar técnico ali, né? Sem ganhar nenhum centavo, né? E continuo feliz na minha escolha, na minha profissão, né? E é isso. Lembro que eu fiquei 3 anos estagiando no clube e o técnico do clube não pagava nada e o técnico vendo que eu ia lá 7 dias na semana, 5 treinos, mais 2 jogos. Enfim, era muita coisa e ele começou a me dar um dinheiro do que ele ganhava para me pagar, porque vi. E hoje nós somos amigos. Hoje, na verdade, na minha escolinha eu até contrato ele, fizemos na volta. Mas ele é meu amigo. E é isso, existe muita dificuldade. O importante é o que você faz com ela, né? Como é que você encara, né? Você simplesmente desiste, né, da bola, desiste do vôlei, ou você vai encarar, vai acreditar. É sempre bom a gente ter um apoio nas nossas dificuldades, né? Muitas vezes são os pais, às vezes os professores da escola, às vezes o professor do vôlei, do projeto, né? E esse apoio é super importante, né? Para ter alguém ali dando a mão para você. E foi assim comigo também, infelizmente, sempre... Por onde eu passei, sempre tinha alguém ali, né? E não vou deixar de falar aqui, né? Uma pessoa que foi muito especial. Acho que dentro da profissão, ela foi a pessoa talvez mais importante, né? Para me guiar, para me mostrar. Foi ela que me colocou no Estudo Compartilhar no Esporte e Ação, que é a Karina, ela era coordenadora, né? E deixou a gente aí tem um pouco mais de 3 anos, né? E ela realmente foi uma pessoa assim, a cara do projeto, sabe? Ela foi sensacional, entendeu? Karina, muito obrigado aí mais uma vez. Então, falando um pouco, né, sobre aula, projeto, você falou sobre espaço e tudo mais, eu queria saber, porque eu tenho curiosidade, como que vocês planejam a sua aula no projeto e como vocês praticam os valores do vôlei em suas aulas? Bom, a gente tem um caderno pedagógico e a gente segue esse caderno e vai colocando algumas coisas nossas, né? Nossos exercícios, né? Vai colocando um pouquinho de nosso ali para fazer, para montar as aulas, né? E os valores são sempre nas aulas, né? A gente vai colocando dentro das aulas, junto das aulas, né? Explicando o porquê. Chegou atrasado, qual a sua responsabilidade, né? E então, tudo isso é trabalhado dentro dentro das aulas mesmo, né? Que a gente planeja de acordo com o caderno pedagógico que a gente segue. Exato, né? Esse caderno pedagógico que a gente recebe é muito bom hoje em dia, mas me deu um trabalhinho. Lembra lá no Esporte e Ação, lá atrás, quando eu fui fazer lá a primeira capacitação? Então, naquela época eu recebi o caderno pedagógico vazio, em branco. E eu tinha que escrever todas as aulas do ano inteiro, durante 1 ano, 2 anos. E eu e outros vôleis de outros núcleos, e outros professores do núcleo do Esporte e Ação, e outros também do vôlei em rede, diferente de Curitiba, todo mundo preenchendo. E daquela experiência, daquele tempo ali de preenchimento, que surgiu o primeiro caderno pedagógico. Então, eu conheço o exercício até um pouquinho antes, ali, alguns antes mesmo de professores ganharem. Ele é mais antigo que eu, tá?
E é isso, né? A gente, felizmente, através de cardápio pedagógico, né? Eu sempre digo muito, né? O projeto, ele dá muito material para a gente, né? Seja ele no caderno, seja ele online, material, não falta material para a gente, rede, bolas, a escola toda do município ali, os alunos que não fazem vôlei ficam olhando, nossa, 15 bolas de vôlei na aula. E na Campos a gente sabe que às vezes tem um pouco menos, né? Tem mais 3 redes de vôlei, todo mundo uniformizado. Então, assim, é sensacional, né? É um projeto que eu digo que é diferenciado, né? E não nasceu ontem, tem mais de 20 anos aí, não me recordo agora o ano certinho, que faz que tudo fique muito mais fácil para nós, professores, né? A gente passa por capacitação, os professores novos vão lá e tem um apoio, tem a coordenadora local, tem o coordenador geral de todos os núcleos. Então, assim, a gente é muito bem auxiliado, assessorado, né? Pelo projeto, facilita bastante, né? E em relação aos valores, é exatamente isso. A gente trabalha muito nas aulas, né? Então, para dar um exemplo aí para quem está assistindo a gente aí, né? A gente separar a gente em 2 filas. Uma fila está ali lançando bola, para outra fila está executando exercício. Então, ele tem toda a responsabilidade de fazer o lançamento certinho, de pegar a bola a tempo, aquela outra fila poder estar desenvolvendo ali no voleibol, né? E quanto a isso, tem vários exemplos que a gente tem também. Né? As camisas têm que estar uniformizado, é o que a gente sempre cobra, né? A responsabilidade de ter. Isso, e eu sou um professor que, assim, tem um núcleo grande, 4 turmas, são 90 alunos, e quando vem para um evento como esse, né, só pode escolher 40 e poucos alunos, metade tem que ficar. Então, entrou no projeto, já falo logo, ó, quando tiver evento, eu não vou levar nenhum aluno que me dê trabalho. Não vou, imagina, 2 pessoas tomavam conta de 40, tem que estar aqui. Se eu olhar, tiver na dúvida, eu vou olhar a chamada. O aluno que tiver com mais falta, sem justificar, que é a responsabilidade do aluno, com muito atraso, eu deixo ele lá, porque vai que ele atrasa no dia do ônibus. E um outro aluno fica na escola, podendo ter ido, e ele atrasou. Eu falo para eles, se o ônibus chegou às 7 horas, não chegou, sinto muito, não vai. E é isso. E é muito importante a gente fazer isso, né? Porque quando chegar lá na frente, uma prova do Enem, um entrevista de emprego, no próprio emprego, né? Ele vai ter que levar, vai ter que ter responsabilidade, chegar no horário, levar documento, levar tudo, tem que levar. E a gente ali está ensinando vocês com isso. Às vezes, alguns tem que ser apanhando, né? Mas faz parte do ensinamento, né? Mas isso acaba aprende. aprendendo. A Patrícia olhou pra mim, mas eu não sou atrasada não, tá? Eu fui a primeira a chegar hoje. Vou ressaltar isso aqui. Gente, Já aprendeu direitinho, Gente, né? foi maravilhoso conversar com vocês, mas nosso tempo acabou. Infelizmente, a gente passaria o dia aqui se dependesse da gente. sim. Foi ótimo saber a história de vocês, ver a trajetória de vocês e muito inspirador. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer estar aqui Obrigada. com vocês. Obrigado.